Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, depois de um culto muito abençoado presencial hoje pela manhã, com o nosso querido Bispo Tito. Estamos novamente de volta para trazer a palavra do Senhor, onde tem saído palavras abençoadas desse púlpito, e que tem abençoado muito a minha vida, e creio que tem abençoado a vida de cada um de vocês que nos ouvem também. E a palavra de hoje, ela está em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Mas antes de trazer a palavra, eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, mas usa-me nesta noite, Pai, como um canal, Senhor, canal do Senhor. E o Senhor tem liberdade de passear aqui, Espírito Santo de Deus, nesse púlpito, nesta igreja, porque tudo é teu, tudo te pertence, Pai. E que o Senhor possa, através da tua palavra, trazer rema aos corações de cada vida que nos ouve nesta noite. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu coloquei o tema desta mensagem, dessa reflexão, assim dizendo, obedecendo sob a perspectiva do Senhor. Eu queria fazer uma breve retrospectiva em alusão ao tema da palavra. Eu não nasci num lar evangélico, e creio que muitos de vocês também que nos ouvem não nasceram num lar evangélico. E quando nós não éramos ainda convertidos, e que as pessoas chegavam e perguntavam, e aí, você tem fé? Você crê? Você confia em Deus? E a resposta era muito assim, categórica, é lógico, mas nós não obedecíamos, fazíamos tudo de acordo com os nossos interesses pessoais. E hoje eu quero fazer uma pergunta, nós que somos convertidos, obedecemos hoje ao Senhor? E tudo se resume em obediência à palavra de Deus. Eu posso dizer que eu tenho fé, que eu creio e que eu confio, mas se eu não obedecer, isso de nada irá adiantar. E hoje nós vemos que esse quesito obediência, ele está um pouco apagado no meio da igreja de Cristo. E a palavra de Deus, aqui onde eu quero começar a ler, que está em Isaías, no capítulo 43, versículo 19, diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? O Senhor está fazendo uma pergunta aqui. Por acaso não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está falando que Ele vai colocar um caminho novo no deserto, no ermo, onde não há nada. Mas para isso, nós precisamos ser obedientes e submissos ao Senhor, para que a palavra do Senhor venha a ser cumprida nas nossas vidas. E o deserto, eles são inevitáveis das nossas vidas. E deserto, em hebraico, é miadiber, que significa lugar onde se ouve a voz de Deus. E a própria palavra de Deus, ela classifica o deserto como um lugar de conhecimento, de experiência. É o lugar onde se aprende a praticar a palavra de Deus. E é onde encontramos a palavra, porque no deserto não há vegetação, não há plantação, mas há, através da palavra, verdes pastos verdejantes, mananciais de águas vivas, embora lá no deserto não há água alguma, mas a palavra de Deus, ela é mananciais de águas vivas. Amém? No deserto, a noite é pura escuridão, mas a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a palavra no deserto, ela é pão. Então, no deserto, nós não estaremos sozinhos, se nós formos obedientes e submissos ao Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 1, do versículo 31, a palavra nos diz assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Os desertos, Deus faz isso às vezes nas nossas vidas. Ele nos coloca no deserto, para que possamos depender totalmente dEle.
E para que venhamos saber que nesses momentos que nós estamos nos desertos, muitas pessoas não estarão dispostas a estar conosco nesse momento, porque a gente não vai ter muita coisa a oferecer quando estamos no deserto. E há momentos em nossas vidas que passamos por grandes desertos, ora médios, ora pequenos. Mas, e como a tempestade vem, assim são os desertos nas nossas vidas. A tempestade, ela vem e vai embora. Passa, e os desertos também. Eles vêm e eles passam, mas os desertos são necessários nas nossas vidas. Não é porque nós temos a Cristo que o deserto, ele já não faz parte da nossa vida. Ele faz sim, e ele vai continuar fazendo parte das nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer que mesmo no meio do deserto, nós temos um Deus que caminha conosco o tempo todo. Amém? E há situações em nossas vidas que parece que estamos num deserto sem fim, que nós não conseguimos sair. Isso acontece comigo, eu acredito que acontece com vocês também. Que quando estamos enfrentando grandes desertos, nós temos até medo, né, de dormir e pensar, como vai ser no dia seguinte? Será que vai ser o mesmo? Será que vai ser pior? Mas nós dormimos com medo de acordar no dia seguinte, até que chegue outro dia. E mais uma vez, Deus tem uma forma linda e nos surpreende de uma forma sobrenatural. Ele nos ensinando, Ele nos cuidando, nos protegendo e nos livrando. E Deus cuida de nós, independente das situações a qual estamos passando. Ele sempre nos dará uma palavra de força, de ânimo, para continuarmos e começarmos bem o dia. Nossas angústias, aflições, como ficam diante das situações a qual estamos enfrentando? A palavra vem, mas o nosso coração ainda continua amargurado e triste. Eu te convido novamente aí a palavra de Deus. Em Salmos, no capítulo 34, Salmo 34, do versículo 17 e 19. Que nos diz assim: clama os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. É a palavra do Senhor, é o nosso consolo, que irá nos livrar e nos alegrar. O Senhor é que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, e é somente Ele, e mais ninguém. E não adianta, nesses momentos de aflições, buscarmos subterfúgios, porque vamos ficar cada vez pior quando formos buscar subterfúgios. Mas quando nós formos buscar o refúgio na palavra de Deus, Ele irá nos justificar. Amém? Como está na palavra inicial de Isaías, o texto inicial, Isaías 43, 19... Deus fará um novo caminho em nossas vidas, porque somente Ele sabe tudo o que necessitamos e pode fazer um novo caminho. Deus, Ele opera no seu tempo e Ele quer menos de nós e mais dEle dentro de nós. E hoje a ordem está um pouco invertida. O nosso eu está muito arraigado. E o Deus, aqui no nosso coração, Ele está de uma forma menor, mas Ele tem que estar em primeiro lugar. E nesses momentos difíceis, que Deus vê realmente onde está o nosso coração. Amém? Os heróis, existem vários heróis da fé que passaram por vários desertos. Mas eu gostaria de destacar aqui nesta noite 3. O primeiro deles é José. José, ele foi o 11º filho de Jacó, moço rico, preferido de seu pai. E um homem que nasce escravo jamais vai saber o que é ser um homem rico. Outra coisa é nascer rico, virar escravo, com aliança com Todo-Poderoso. E os seus irmãos roubam isso de José. E a única esperança que José tinha era o sonho. Era o sonho que ele tinha, que o Deus havia lhe dado. E ninguém pode destruir o chamado que Deus tem
na sua vida e na minha vida. Somente eu e você podemos destruir o nosso chamado, através da nossa desobediência e falta de submissão com as coisas de Deus. Somente a desobediência, mais nada. As pessoas lá não podem tirar aquilo qual o Senhor nos deu. Ninguém. E José, ele não abortou os planos de Deus na sua vida. E respondeu a todos eles com obediência e submissão ao Senhor. E Deus preparou um rio maravilhoso para José, porque ele não deixou de crer, obedecer no deserto. E assim o Senhor o tornou o segundo homem mais importante do Egito, só ficando abaixo de Faraó. Amém? O segundo é Davi. Davi, Deus estava buscando Davi, e manda o profeta ir à sua casa para ungí-lo. E nesse inteirinho aí, nesse meio de campo aí, os filisteus, eles não se davam com os israelitas. E nisso, havia um gigante filisteu que queria lutar com os israelitas. E nisso Saul ficou morrendo de medo, e seus soldados também. E Davi, quando soube que tinha o Golias, queria lutar para vencer os israelitas, Davi, ele vai lutar. E Saul, por ninguém querer lutar com o filisteu, ele oferece um prêmio para que aquele que ganhasse do Golias, ele iria isentar a família de impostos e a pessoa iria casar-se com sua filha. Davi, ele vai enfrentar o Golias, mas não pelos prêmios, e sim pela permissão de Deus. Ele vai, ele vence o Golias, e ele casa-se com a filha de Saul e vai morar no palácio. Aí começa os grandes desertos de Davi. Durante 14 anos, Davi, ele morou em desertos, em cavernas, para fugir do seu líder Saul, que queria matá-lo por inveja, por achar que Davi iria roubar o seu trono. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Saul foi um líder o qual Deus colocou no caminho de Davi, e não foi o diabo, não. E é por isso que nós temos que saber, quando estamos no deserto, quem nós estamos enfrentando. Saber quais as armas que nós temos que lutar. Porque muitas vezes a gente acha que tudo é o diabo, e não é não. É permissão de Deus de estarmos naquele deserto, porque Deus está requerendo algo de mim ou de você. Por isso nós temos que estar muito atento às coisas do Senhor. E Davi, ele estava debaixo da liderança de Saul. E seu coração era eterno para com o seu líder, mesmo sabendo que Saul queria matá-lo e que virou a sua vida de ponta cabeças. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículos 5 a 11, nos diz assim: Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe referência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Deus colocou o exército de Saul num sono profundo. Era um teste que Deus estava fazendo com Davi,
para ver se Davi iria tornar-se um Saulzinho, que iria agir com suas próprias mãos, ou se iria continuar um homem segundo o coração de Deus. Há uma linha muito fina entre Davi e Saul. Davi, ele perguntava tudo a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você que nos ouve esta noite. E você, pergunta tudo a Deus e obedece a Deus da forma que o Senhor manda você fazer? Fica essa pergunta aí esta noite para você pensar, ou melhor, refletir. Saul fazia tudo por conta própria. Ele queria governar e mandar naquilo que era de Deus. Ao passo que Davi sabia que a sua recompensa vinha de Deus. Essa certeza que eu e você precisamos ter dentro de nós, que independente do deserto que estamos enfrentando, ou que iremos enfrentar, que Deus estará conosco em todo tempo e fora de tempo. Os que amam a Deus e o colocam em primeiro lugar, não têm o que temer. Porque ninguém pode tirar Deus de você e de mim. Ninguém pode. Então nós não precisamos temer, mas não podemos deixar de colocar o Senhor em primeiro lugar. Saul, ele nunca havia passado pelo deserto por um refinamento. Ele não tinha caráter para segurar a liderança a qual lhe foi dada. No deserto, o caráter de Davi foi desenvolvido. Ele venceu as pressões às quais o Senhor o plantou ali, graças à sua obediência e submissão ao Senhor. A terceira é Ana. Ana, ela enfrentava 2 desertos, a esterilidade e Penina. E naquela época, uma mulher que ela não gerava filhos, ela era considerada fora da bênção de Deus. E para piorar a situação de Ana, a sua rival morava na mesma casa que ela, porque ambas eram esposa de Elcana. E Penina sabia que Deus havia cerrado a madre de Ana, então as provocações eram constantes. E durante anos, Ana sofreu afronta por parte de Penina. Quem não tem Penina na sua vida? Ou quem não tem várias Peninas? E as Peninas, elas não são longe das nossas vidas, as Peninas são muito próximas de nós. Mas quantas vezes nós entramos nas provocações das Peninas, nós damos mais ouvido às Peninas do que ouvido ao Senhor. Olha o que Ana faz. Ana toma uma atitude. Ela toma a atitude de entregar ao Senhor sua humilhação, o sofrimento, e passa a assumir um compromisso com Deus para ele mudar o seu deserto. Em Isaías 32, no capítulo 32, no versículo 15, Deus nos diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. No deserto de Ana, Deus transformou e colocou um caminho novo. E concebeu-lhe um filho, o qual recebeu o nome de Samuel. Samuel significa do Senhor o pedi. E Samuel foi o primeiro profeta e uma grande bênção na mão do Senhor. Amém? Assim como Deus cuidou no deserto de José, de Davi e Ana, Ele também cuida de nós. Mas para isso nós precisamos ser obedientes e submissos ao Senhor. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua trabalhando da mesma forma que Ele sempre trabalhou e nos heróis da fé, Ele continua trabalhando nos dias de hoje nas nossas vidas. Eu não sei qual é o deserto, o qual você está enfrentando nesta noite. Mas uma coisa eu sei, você precisa de água. E não é uma água normal, não é uma água mineral, é a água que traz a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, para Ele poder conduzir sua vida da forma que Ele quer. E da forma que você tem que se abrir para deixar o Espírito Santo de Deus conduzir sua vida. Ele abrirá um caminho novo no meio desse deserto, o qual você está atravessando. Ele fará caminhos novos. E quantas vezes nos encontramos nos caminhos, encontramos cansados dentro do caminho o qual nós estamos trilhando.
Ninguém gosta de passar pelos desertos, ninguém gosta, não é uma coisa confortável, viver sob pressões também não é nada confortável, mas os desertos são necessários para Deus nos honrar. E precisamos exercitar a nossa fé, juntamente com a obediência, que é alimentada pelo temor ao Senhor. Eu quero repetir novamente, nós precisamos exercitar a nossa fé, juntamente com a obediência, que ela é alimentada pelo temor ao Senhor. Esta fé que eu e vocês precisam, é esta fé que nós precisamos, para que possamos realmente tocar o coração de Deus. Só assim nós iremos tocar o coração de Deus, uma fé que toca o coração dele. E muitas vezes, eu ouço muitas pessoas dizer, como eu torno a repetir, os desertos são necessários nas nossas vidas. Ninguém vai ficar imune de desertos. E tem pessoas que dizem, eu vivo num deserto, a minha vida parece um deserto sem fim, né? Mas o que está faltando? Talvez você está no deserto e você está querendo resolver esse deserto com as suas mãos. Com as suas mãos, sabe? Você está querendo fazer como Saul. Saul que resolvia tudo com as suas próprias mãos. Nós temos que ter a atitude de Davi, que confiava em Deus e buscava em Deus e obedecia aquilo que Deus queria fazer. E muitas vezes aquilo que Deus quer que façamos não é algo confortável no momento, mas lá na frente, com certeza, vai ser muito bom para as nossas vidas. Amém? Não devemos olhar para as situações que nos afligem, porque não iremos sair delas. O nosso Deus é maior que o deserto que estamos enfrentando. Eu quero falar para você que nos ouve nesta noite. Não se perca de você mesma. Suas dores, suas dificuldades diárias, elas não podem interferir nas suas buscas pessoais, por maturidade, por crescimento, por conhecimento e por fé. Você pode, os seus planos podem até falharem, mas os de Deus, eles irão permanecer. A sua vida, os seus planos podem falhar, mas os de Deus jamais vão falhar na sua vida. A sua vida pode até estar de ponta cabeça, ou até parecer, sabe, que está de ponta cabeça, mas eu quero dizer para você, que se você for obediente e temente ao Senhor, o Senhor fará um caminho novo para você. Basta você obedecer ao Senhor, e Ele fará esse caminho novo a seu favor. José, ele esperou 13 anos para Deus cumprir o seu sonho. Mas quando chegou o tempo determinado, José dormiu uma noite como presidiário, e ao levantar pela manhã seguinte, e acordou, e foi levantado como governador de todo o Egito. Sabe por que José foi levantado governador de todo o Egito? Porque José não abortou os planos de Deus na sua vida. Ele não abortou nenhum deles. Mesmo ele passando por desertos terríveis, ele continuou crendo. Ele continuou crendo que aquele Deus que havia dado o sonho a ele, iria cumprir todas as promessas na vida dele, porque ele cria num Deus que é fiel, num Deus que age dentro do impossível, mas a obediência e a submissão de José foram fundamentais para que o sonho de Deus fosse cumprido na sua vida. Davi aguardou por quase 20 anos, mesmo estando ungido, amando do Senhor como rei, para ser o rei de Israel. Davi soube esperar o tempo de Deus para ocupar o trono de Israel. Davi permaneceu firme na presença de Deus. Davi não se deixou levar por Saul. Ele não se deixou levar. Ele não se revoltou contra o seu líder Saul, como a própria palavra de Deus, a qual foi lida, nos fala. Muito pelo contrário, ele tinha respeito, mesmo sabendo que o líder Saul queria matá-lo, virou sua vida de ponta cabeça, mas mesmo assim,
ele era obediente e temente ao Senhor. E por isso ele foi e governou Israel durante muitos anos. Ana, a Bíblia não nos diz, não relata quantos anos Ana esperou por Samuel. Ela não abandonou seus objetivos, esperou a ajuda de Deus sem se importar-se com o tempo. Quando ela teve a atitude de entregar Penina no altar de Deus, quando ela teve a atitude de obedecer ao Senhor e de fazer exatamente aquilo qual o Senhor havia mandado ela fazer, ela realmente concebeu Samuel. E ela não teve só Samuel, Ana teve mais 3 filhos após Samuel. E os desertos de José, Davi e Ana foram transformados em oásis, devido à obediência e à submissão de cada um deles. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que não só nesta noite, mas todos os dias das nossas vidas, que possamos ser obedientes e submissos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nessa nossa jornada, Pai. Que venhamos ser obedientes, submissos ao Senhor, Pai. Que não venhamos olhar, Senhor, para a circunstância, mas que venhamos olhar para o Senhor somente, Pai. Que venhamos buscar, Senhor, aquilo que Tu queres que façamos aqui na terra, Pai amado. Ah, Senhor, lave o nosso coração com a Tua água da vida, e que essa água da vida, Senhor amado, ela venha nos purificar, venha nos ensinar, venha nos doutrinar, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai amado. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Por isso eu te peço mais uma vez o favor, Pai, para que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando até a consumação dos séculos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Um bom final de domingo a cada um de vocês e uma semana ricamente abençoada. Não percam, quarta-feira, o culto de restauração. Amém.